Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui eu vou compartilhar com vocês algumas passagens bíblicas ensinando e também para meditarmos muito mais na palavra do Senhor. E para iniciarmos, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a história de Josafá e os Amonitas. Mas antes da gente relatar sobre essa passagem bíblica que acontece lá em 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou voltar um pouquinho na história para entendermos o contexto. Josafá, ele foi o quarto rei que reinou sobre Judá e Benjamim, lá em Jerusalém, após a divisão do reino. Ele também buscou ao Senhor e não se curvou a Baal e aos deuses. Isso agradou o Senhor e o Senhor estabeleceu o seu reino. E na passagem ainda do capítulo 17, olha, vai falar que Josafá, ele enviou levitas, sacerdotes por todo o reino para que fosse ensinado a lei ao povo e eles também obedecessem ao Senhor, assim como o seu rei fazia. E o fato de Josafá querer agradar a Deus fez com que todos os reinos ao redor de Jerusalém vissem Josafá como um rei diferenciado. Olha, esse rei é diferente. Então, a Bíblia conta, lá em 2 Crônicas, no 17 e 11, vai contar que até os filisteus traziam presentes a Josafá e o Senhor fez com que ele prosperasse porque ele agradava a Deus e queria que o povo também fizesse isso. Em contrapartida, próximo a Jerusalém tinha o reino de Samaria, que era governado por Acabe e a sua rainha Jezabel, que era uma mulher totalmente idólatra, e quando ela se casou com Acabe, trouxe esses costumes pagãos para dentro do povo de Israel, lá em Samaria. E esse homem ímpio quis fazer aliança com Josafá, unir as suas famílias e também visando o aumento do seu exército, principalmente porque ele sofria ataques do rei da Síria e ele queria a ajuda de Josafá justamente para entrar numa guerra contra o rei Ben-Hadad, que isso vai acontecer lá em Ramot-Gileade, onde Acabe é morto. Josafá quase é confundido pelos sírios, mas ele clamou ao Senhor e Deus o ouviu. E ao final dessa guerra, onde Acabe é morto, Deus puxa a orelha de Josafá e diz que virá sobre ele uma grande ira, mas que, olha, que boas coisas foram encontradas em ti ao teres removido os bosques da terra, que eram justamente os altares que tinham sido construídos e ele retirou no início do seu reinado. E Deus se lembrou disso, porque ele queria que Deus fosse o único em seu coração. Não somente ele, mas o povo de Judá também. E quando ele é repreendido pelo Senhor, ele volta para Jerusalém e reforça tudo aquilo que ele já tinha feito no início do seu reinado. A Bíblia conta que foi no 3º ano, quando ele levou os levitas, enviou os levitas e os sacerdotes para ensinar o povo. E quando ele volta dessa guerra de Ramot-Gileade, ele reforça novamente isso e manda também estabelece juízes. E ele enviou esses juízes para que ensinassem ao povo e julgassem conforme a lei do Senhor. Vocês lembram que antes dele se juntar em aliança com Acabe, o Senhor tinha estabelecido seu reino, tinha dado paz a ele, Os reinos ao seu redor tinham um respeito muito grande e eles ficavam assim com o pé atrás de atacar Josafá. Porém, após a aliança, quando o Senhor repreende Josafá, ele fala que virá sobre ti uma grande ira da parte do Senhor. E qual é essa ira que está vindo? Olha só, no capítulo 20 fala que 3 povos se juntaram para guerrear contra Josafá, que são os Amonitas, os Moabitas e os do Monte Seir. E quando Josafá sabe que tem essa grande multidão marchando contra ele, ele vai buscar quem? A Deus.
Lembrem, Josafá, mesmo errando, ele queria acertar, ele queria fazer o que agrada a Deus, e ele tinha um coração muito parecido com o de Davi, que quando ele pecava, ele não ficava dando desculpa, pelo contrário, ele pedia perdão ao Senhor. E Josafá, aqui no capítulo 20, vai falar que quando ele recebe essa notícia, ele vai se pôr de joelhos ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor, propõe um jejum em toda Judá. Então todo o povo naquele momento se vê numa situação de desespero, de medo, de aflição, mas eles estão buscando a Deus porque eles sabem também que somente Deus pode dar a vitória e fazer um milagre. E quando eles terminam, quando Josafá termina aquela oração, Deus levanta Jaziel lá no meio de Judá para falar que eles não precisariam guerrear, que a vitória já estava garantida e que eles precisariam somente confiar em Deus. No capítulo 20, o versículo 17 diz: vós não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco. E olha só, e no dia seguinte, Josafá ele reúne seu exército e ele estabelece os levitas, que eram da tribo de Levi, para irem adiante do exército, e eles iam louvando e glorificando a Deus. E enquanto eles louvavam a Deus e exaltavam o nome do Senhor, o que acontecia? Os amonitas e os moabitas, eles destruíram o povo do Monte Seir, e depois ambos destruíram um ao outro, e o povo de Deus foi vitorioso sem precisar desembainhar a sua espada, conforme prometido pelo Senhor. Assim aconteceu, porque o nosso Deus é fiel e ele cumpre com o que fala. Só precisamos confiar, adorar a Deus e fazer a sua vontade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também que tenha estimulado a vocês lerem e a meditarem um pouco mais na palavra do Senhor.